Vamos orar para iniciar? Oremos. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por mais uma quarta-feira, onde a gente tem o privilégio de estudar. E, Senhor, nós clamamos para que não seja apenas uma noite de estudo, mas que seja um momento do Senhor falar aos nossos corações, nos direcionar, nos transformar, porque nós precisamos demais da tua graça, da tua sabedoria em nossas vidas. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês viram aí, né, o tema, um tema importante. Deixa eu só abrir aqui. Eu e a tecnologia não somos melhores amigos. Aí eu apanho um pouquinho. Mas acho que deu certo. Aí. Acho que está abrindo. Esse tema é um tema que eu tenho lido bastante, estudado, porque é um tema que tem me preocupado como que vai ser a minha casa, como que eu estou construindo, edificando a minha casa ali. Então, eu acredito que é um tema importante para nós conversarmos enquanto cristãos. A sabedoria na era do caos. A gente vive numa era do caos, no caos da informação, do tudo é muito. Tantas notícias que chegam na nossa cabeça, né? Tem hora que parece que vai pifar de tanta coisa que chega e a gente esquece, e aí no outro dia já é mais uma bomba. Eu estava até fazendo um exercício, queria propor esse exercício aqui, de você ver se você consegue me falar quais foram, ou qual foi a notícia, ou o fato mais marcante nos últimos tempos, que apareceram, que percorreram o Brasil todo, que tomaram o Brasil, ou quiçá o mundo. Você consegue se lembrar de alguma notícia, algum fato? Não precisa ser só político, pode ser coisa trivial, qualquer coisa. Você lembra aí de alguma notícia que percorreu e marcou aí? Alguém consegue lembrar alguma coisa? Carla, o que você lembra? A moça que levou 61 socos aqui, foi logo daqui, né? Nosso estado aparecendo mundialmente, mas, né, da forma que não deveria. Que mais? Que notícia que você se lembra aí? Notícia, algum fato, algum acontecimento? E aí, vocês estão piores que eu de memória? É isso mesmo? E aí? Tarifaço chegando aí. Boa. Que mais? Não sei, você não está lembrando ou está com vergonha de falar? Bolsonaro, agora o julgamento. Eu, pensando em alguns, e aí eu pedi a ajuda do ChatGPT para me lembrar de outros, eu lembrei de alguns aqui, não sei se você lembra desses. Temos alguns aí, né? O melhor daí é o morango, né? Tudo bem que, sendo sincero, eu não gostei. Você gostou do morango do amor? E olha que eu gosto de morango, mas eu não curti muito, não. Aí você tem várias notícias, né? Que tomaram os últimos dias, meses, na nossa cabeça aí. O treinador, né? Com uns 30 lá, com uns 20, 30 gordos. Ancelotti, guerra, o preço do café, Bob Good, aquela bailarina caputina do Satanás, né? O Felca, Bebê Reborn, Tarifaço, que você falou. Mas é interessante que essas coisas captam a gente, né? Elas marcam a gente e logo depois elas vão embora, não é? Ou você consegue lembrar de tudo isso? A gente não lembra. E é muita coisa chegando. É muitas coisas chegando o tempo todo, cara. O tempo todo. Quando eu estava pensando em colocar esse curso para frente, teve alguém que falou comigo, falando, você está vendo o negócio do Felca aí, a adultização, aí, ó, é bom para falar. Eu falei, mas é justamente isso o problema. É tanta informação chegando, e a gente vai e se envolve aquilo, a gente fica perturbado, mas daqui 2 semanas... Nem parece que foi falar de Bebê Reborn, né? Tudo isso que aconteceu. Nada disso já passou, né? A moda do momento já passou. O professor Lourenço Stélio,
ele fala algo interessante, ele traz a ilustração e ele fala muito sobre isso, a fé e a tecnologia, o secularismo. E ele vai falar que nós somos como um aparelho de 110 volts que está sendo conectado numa voltagem de 220 volts. Né? O que acontece com o aparelho? Estraga, pifa, né? O nosso cérebro frita diante de tanta coisa. Né? É tanta coisa que a gente não foi preparado para isso. A gente vai lá no Reels, né, do Instagram, aí você vê o ataque lá na Palestina, a Palestina atacando Israel, aquela brutalidade, você vê a mulher que tomou 61 socos, aí depois vem a receita de frango, né, faça esse prato, eu faço a receita por R$5, né? Um sanduíche, não sei do que, e aí depois você vai para o gatinho, que aparece lá, o gatinho pulando, dando bom dia, e você já nem lembra mais, né? Não é assim, você não é assim? Nós não somos preparados para isso. Antigamente, eu acho que eu não peguei essa época, mas antigamente, as informações que chegavam às pessoas eram informações do seu contexto local e que traziam um impacto real, não é? Por exemplo, buraco na rua. Era essa informação que chegava. O prefeito da cidade que roubou. Coisas ali, o mercadinho vai fechar. Eram essas informações que chegavam, né? E agora nós temos acesso a tudo, em todo lugar, o tempo todo, né? A globalização ela não é ruim, a gente não vai demonizar a globalização, mas a gente precisa olhar com cuidado. O que isso está gerando em nós? Qual é o impacto disso em nossas vidas? A gente não pode negar. Isso está moldando quem nós somos. Este meio está nos moldando, está nos transformando. Um dos problemas que tem se levantado são as doenças mentais, emocionais, não é? O aumento de TDAH, depressão, suicídio. Eu estava vendo uma pesquisa nos Estados Unidos, que eles gostam muito de pesquisa, e a gente consegue trazer para nós, né? Uma pesquisa lá do Centro Nacional de Estatísticas de Saúde, que é a principal agência dos Estados Unidos, onde eles avaliam lá, eles coletam, analisam, divulgam esses dados acerca da saúde popular americana. Aí essa pesquisa fala que dos 10 aos 24 anos, a taxa de suicídio ficou estável até 2007. Era algo estável. A partir de 2007 até 2021, onde foi feita a pesquisa, houve um aumento de 62%. Mais do que a metade de suicídio nessa faixa etária. Você consegue me dizer o porquê? A partir de 2007, 2008, 2009, ali. O que você acha que aconteceu? Talvez um dos agravantes para isso tudo. Redes sociais. Aconteceu um lançamento que mudou a história. Talvez a maior invenção tecnológica. iPhone, né? O smartphone. O lançamento de algo que revolucionou completamente. O celular revolucionou muito mais do que qualquer outra tecnologia no mundo. E a partir dali, a gente tem alguns dados alarmantes, dados que a gente deve, pelo menos, se questionar. O que isso está causando? Aí qual que é a resposta que a gente tem diante deste mundo meio caótico, meio acelerado? Será que a resposta, talvez a gente pense que tem dois caminhos. Ou se entregar total, como muitos fazem, como a maioria faz, na verdade, né? Só vai. Deixa isso te levar e você vai no embalo do que todo mundo faz. E quando você vê, você está gastando a média, se eu não me engano, a média brasileira, eu acho que é de 5 a 6 horas. Não, acho que é de 4 horas e meia a 5 horas, se eu não me engano, de uso de celular por dia. Então aí você vai, como todo mundo faz, e vamos embora. Ou o outro lado, que é demonizar a tecnologia. E aí ir contra tudo que é tecnológico. Aí a gente vai ter um baita problema, né? Porque tecnologia tem desde que o mundo é mundo, né? O homem tem usado a tecnologia, Deus tem dado estratégias. Existe uma terceira via, que é a que a gente quer trabalhar aqui neste curso. Não a primeira, nem a segunda, não demonizar e também não aceitar de forma inocente, ingênua, achando que tudo é bem-vindo, mas uma terceira via que a gente quer falar, que é em cima na proposta deste livro aí,
Pirâmide da Sabedoria. A indicação deste curso é para este livro aqui. Eu vou estar baseando boa parte em cima dele. Até a construção do curso, das aulas, está sendo pensada no caminho que o autor fez aqui neste livro. Tem outras indicações também. Eu vou trazendo algumas no decorrer do curso, não tem só essas daqui, mas estas também têm me ajudado. Sabedoria digital para a família, a gente até vendeu aqui um tempo aqui na igreja. Sabedoria digital para a família, Andy Crouch, e Sabedoria digital para a minha vida, que é a filha do Andy Crouch, Amy Crouch. É a filha dele, ela escreveu esse livro com 19 anos, e é um livro incrível, falando sobre sabedoria digital para a minha vida. Depois eu deixo aqui, eu mando lá no grupo. Hoje eu trouxe só, além do Pirâmide da Sabedoria, mas esses 4 livros. Esse daqui eu tenho dado umas olhadas para a pesquisa, que é a Fábrica de Cretinos Digitais, os perigos das telas para nossas crianças. Esse daqui é de um neurocientista. Faça-os ler para não criar cretinos digitais. Tem outros que eu também não tenho físico, eu tenho no Kindle. Se você quiser, depois eu te mando a lista. Tem alguns livros interessantes para nos ajudar nisso. Pensando aqui na proposta do livro da Pirâmide da Sabedoria, nessa terceira via, que não é nem rejeitar 100%, mas também não adotar, a gente tem um caminho. Eu confesso que eu tenho há um tempo lutado contra isso. Cara, como que eu vou lidar com isso? Eu não posso me deixar levar. E aí eu tenho tomado algumas estratégias na minha vida já tem um tempo. Há um tempo já que eu comecei a regular o uso de redes sociais. Às vezes fica zero mesmo, sem usar redes sociais, deixo lá o negócio lá bolando. Só que eu percebi um tempo atrás, na verdade. Eu tinha parado de usar redes sociais e pensando como que eu quero usar, mas eu quero usar de outra forma, que é o que a gente vai falar nesse curso. Eu não quero ser um consumista doido, frenético. Eu quero pensar de outra forma a rede social. Mas nesse processo de me ausentar para depois voltar usando de sabedoria, eu percebi que eu não estava gastando tempo lá, mas eu estava gastando o mesmo tempo ou mais com outras coisas. Por exemplo, com o YouTube. Comecei a ver vídeos. E aí via um vídeo, e aí via outro vídeo. E aí eu tinha dia que eu me deparava assim, coitada da Inayara, eu começava a falar de assuntos aleatórios. Um podcast sobre crimes. Aí eu falava, aí depois um de teologia, e depois outro de cinema, e aquilo tudo, fora os outros vídeos. E aí eu percebi isso, e aí não tinha o Instagram. Aí quando eu me vejo, sabe o que eu estava vendo? Eu estava olhando os status do WhatsApp. Não tem nada mais deprimente do que isso, né? Sei para os status do WhatsApp, olhando aquilo, cara. Quem posta em status do WhatsApp? Diz que você posta. Mas aí, sabe por quê? Sabe que eu entendi que o problema não é a rede social em si. Ela a gente vai falar sobre. Mas o problema está dentro. O problema é que nós somos viciados em distração. A gente se viciou em se distrair. E aí a gente vai procurar, tem gente que vai tira a internet então do celular e vai gastar tempo na galeria de fotos. Olhando, não, é que eu estou tentando arrumar aqui minha galeria. É nada, você está tentando se distrair, arrumando algum motivo para gastar seu tempo. Essa busca incessante por distração. E o caminho para nós o que a gente vai propor aqui é sabedoria. Sabedoria. Brett McCracker, parece nome de biscoito, né? Kenny Cracker. O autor desse livro aqui, ele vai nos abençoar muito. A gente pode pensar, né? Quem é esse cara? Talvez a gente pense que ele é um monge lá, sei lá, de algum mosteiro da Grécia. E aí ele está escrevendo sobre os prejuízos. E não. Este cara, ele é um dos editores, talvez não, o editor sênior de um site muito conhecido, um site cristão, The Gospel Coalition. Não sei se você já ouviu falar. É um site com, artigos incríveis, muitos materiais bons, que um dos fundadores foi o Timothy Keller. E ele é um dos caras que está lá produzindo, avaliando conteúdo. Então, ele está no meio digital.
Não é alguém afastado, que não tem contato nenhum com tecnologia. Pelo contrário, ele está envolvido nisso, na produção de conteúdo. E a gente pode encontrar aqui bênçãos para nós, pensando sobre sabedoria. E aí, falando de sabedoria, eu quero observar o que é sabedoria na Bíblia. Quem é o sábio na Bíblia? Quem é o sábio? Sabedoria do Senhor é mais que idade, conhecimento ou experiência. Sabedoria na Bíblia é mais que idade, conhecimento ou experiência. Sabedoria na Bíblia envolve idade? Muitas das vezes sim, né? A gente sabe, né? Tem coisa, eu estou com 33 anos. Tem coisa que quando eu tinha 20 anos eu defendia ferro e fogo, que eu tenho vergonha hoje, né? Meu Deus, cara, ainda bem que não tem vídeo meu daquela época. A sabedoria, o tempo dá sabedoria, né? Vai nos ajudando. Mas não é só a idade, não é só a experiência, porque você viveu algo, ou porque você conhece. Sabedoria da Bíblia é mais do que isso. Aí a palavrinha para sabedoria, né, que é Rockman, no hebraico, no grego é Sofia. A gente tem aí algumas passagens, mas eu não vou abri-las. Eu vou mandar esse conteúdo para vocês, porque eu quero abrir outras passagens. Mas eu fiz um resuminho aí, que diz que sabedoria nas Escrituras transcende o mero conhecimento intelectual, sendo a expressão prática de uma vida orientada pelo temor do Senhor e conformada à sua justiça. Uma vida prática, embasada no temor do Senhor. Algumas características do sábio na Bíblia. Esses textos eu quero ler. Eu peço desculpa, porque eu acredito que ficou pequeno, ainda mais para a turma que está aí longe, né? Ficou um pouco pequeno a letra, mas para a próxima eu vou aumentar um pouquinho mais nos slides. Mas eu queria pedir para vocês abrirem os textos aí. Alguém abre em Provérbio 1:7, outro abre no Provérbio 9, pode ser só no primeiro, capítulo 9, 8 a 9. Outro Provérbio 10, versículo 19. Outro Provérbio 14, versículo 16. E outro 16, 23, 24. Quem abriu Provérbio 1, 7, pode ler. A gente aprende aqui quem é o sábio na Bíblia? Aquele que teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor. Provérbio 7, ou 1, 7. Quem pode ler? Perfeito, Cristo. Temor do Senhor é o princípio aí, né? Próximo, o sábio é alguém ensinável. Provérbio 9, versículo 8 e 9. Show. O sábio, ele aceita a repreensão, ele ama a repreensão, né? Controla a língua, Provérbio 10, 19. Perfeito. Ele pensa antes de agir, Provérbio 14, 16. Perfeito. Provérbio 16, 23, 24, é aquele que promove a paz. Perfeito. Veja aí que é uma sabedoria extremamente prática, né? São decisões que demonstram que está dentro do coração, não é aquela coisa subjetiva, né? Aquela coisa folclórica, não, é algo extremamente prático. A sabedoria na Bíblia é prática. A gente pode resumir a sabedoria na Bíblia desta forma: sabedoria é viver a vida do jeito que Deus planejou. Pronto. Sabedoria é viver a vida do jeito que Deus planejou a ser vivida. Tinha um professor no seminário que ele falava que sabedoria é o jeitão, igual a gente fala do jeitinho brasileiro, né? A sabedoria, o Rockman, a Sofia, é o jeitão de Deus para nós, para como nós devemos viver.
Isso é a sabedoria à luz das Escrituras. Agora, qual que é o oposto do sábio no livro de Provérbios? Quem que é? O tolo. Vamos ver quem é o tolo aí, o Quécio, parece imbecil, né? Imbecil. O Quécio, tolo. É interessante que tolice, às vezes a gente acha que tolo tem a ver com bobo, né? O ingênuo. Ah, que tolo, né? Acha que é aquela pessoa boba, ingênua, e não é isso. É algo muito mais grave do que isso. Esses textos eu não vou ler, senão a gente não vai conseguir, acredito eu, chegar a tempo, mas você vai poder ler. Vou passar todos os slides. Veja que é o oposto do sábio. O tolo, ele rejeita o temor do Senhor. Foi o Christian leu esse versículo. O sábio ele é o princípio da sabedoria. Agora, o tolo, ele rejeita. Ele não quer saber de temer ao Senhor. Nem gosta de temer ao Senhor. O tolo, ele despreza correção. Ele fala demais. Ele se acha sábio. Ele se autodestrói. E ele contamina os outros. Aqui são algumas características de alguém tolo. E deixa eu dizer uma coisa, não sei se você sabe, mas o livro de Provérbios, ele foi escrito com uma ênfase, não que ele é só para este público, mas com uma ênfase como posso dizer? Na nova geração, como a gente chama hoje. Nos mais novos. O livro de Provérbios foi escrito para adolescentes, jovens. Há uma ênfase voltada para este público. Não que a gente não pode se fazer valer, na verdade, a gente precisa do livro de Provérbios para a nossa vida. Mas há uma ênfase. Se você olhar as características aí, você não enxerga um adolescente, não? Não um adolescente da nossa igreja. Tá bom? Não é você não, Abiatar. Não é ninguém daqui não, tá? Mas é adolescente lá de fora. Olha aí, é aquele que rejeita o temor do Senhor, despreza a correção, fala demais, se acha sábio, se autodestrói, contamina os outros. É sabido, né, na ciência, na adolescência, o córtex frontal, já ouviu? Ele ainda não está totalmente desenvolvido. O córtex frontal, ele é o responsável em nós pelas tomadas de decisão, pelo controle de impulsão. E ele vai só ser desenvolvido lá para os 20 e poucos anos. Eu vi um estudo essa semana que fala que até os 27. Então, talvez você ainda está indo no processo, né? Mas ele que vai auxiliar na atenção, até na personalidade, no centro de comando do ser humano. A gente precisa dele. Agora, vem uma questão para nós. O que se esperar de um adolescente sozinho num mundo de caos, né? Um adolescente sozinho no mundo digital é uma presa fácil para a insensatez. Muito fácil. Eu li no outro livro que eu vou trazer semana que vem, que ele traz um dado muito alarmante, que crianças até os 6 anos, houve um aumento, se eu não me engano foi acho que era de 40% ou 50%, houve um aumento de crianças que usam o celular, estão online, conectadas, e que não há supervisão dos pais. Então houve um aumento gigantesco nisso. E aí a gente vai e fala, né, o pai fala para o adolescente, mas como, olha só, você fica vendo essas coisas aí. Pai que fala, já vi isso, fala para filho, para filha, mas por que você está assistindo essas coisas? Eu não sabia não que passava isso no... Aí acha ruim porque o adolescente toma decisões esquisitas, começa a mudar, muda o palavreado, muda as decisões, começa a ficar aquele negócio esquisito. A criança, então, imagina a criança. O adolescente e a criança é uma presa fácil para a insensatez. E a gente relega eles, né? E aí depois a gente quer brigar, né? Quer botar moral, sendo que a gente está entregando. A gente está os entregando. No livro de Provérbios há uma imagem personificada da sabedoria e da insensatez. Desde o começo do livro é assim. A sabedoria está em cima de uma montanha e a insensatez está em cima de outra montanha, de lados opostos, e ambas estão fazendo um convite. A sabedoria, ela clama. Vamos ler esse texto, Provérbio capítulo 1, versículo 20 e 21. Quem abrir pode ler. Provérbio 20,
Capítulo 1, 20, 21. A sabedoria, ela está clamando, para que aquele, o indivíduo que está ali caminhando, ele escute a sabedoria e ele atente à voz da sabedoria. É o Pai clamando no livro de Provérbios. Aí o lado oposto, quem pode ler? Provérbio 9, 13, 18. 13 até o 18. Pode até o 18, Cristian. Tem um livro em cima deste, usa muita ilustração desse capítulo, que é o Banquete no Túmulo, que fala sobre isso. A sabedoria, a insensatez, ela arma uma imagem de algo que é mentiroso. E as pessoas vão e caem, né? Os vícios. A insensatez, ela tem um modus operandi, que é a sugestão. Olha, venha provar da água roubada, é doce. Olha, isso é saboroso, aproveite isso agora, experimente. Ela está sempre sugerindo. E é interessante que quando eu penso na insensatez, no modus operandi de sugestão, eu logo lembrei do quê? Do assista o próximo vídeo. O Pedro lá, desarmado, e lá com o seu YouTube aberto, seu Instagram. E aí eu acabo de ver algo, e aí ela sugere, agora veja o próximo. E você vai ver o próximo. Não importa se você foi para o seu computador, foi para o seu celular, querendo ver aquele vídeo. Não importa. O algoritmo, né, ele vai sugerindo e você vai embora. Não parece esse convite aqui? Você só vai indo. Você vai ouvindo a voz da insensatez e vai sentando. E aí você viu, né, passou, você sentou, pensou em 5 minutos. Né, vou só dar uma olhadinha aqui, coisa rápida. Foi para 15, foi para 25, 30, 40. E mais um dia você não conseguiu se organizar, mais um dia você deixou de fazer a sua tarefa, sua atividade, mais um dia você deixou de aproveitar com seus amigos, mais um dia você deixou de fazer aquela ligação, de estar com a sua família, e assim vai, né? O convite da insensatez, venha provar esse convite de sugestão. Aí vai uma pergunta para nós, aí não é retórica não, queria que vocês compartilhassem. A tecnologia, até aqui, você acha o quê? Que ela é um instrumento da sabedoria de Deus ou expressão da insensatez humana? O que você acha? E aí? O que é a tecnologia para você? Legal, é um instrumento da sabedoria de Deus, mas o mau uso que gera todo esse problema. Alguém discorda? Alguém concorda? Acho que as duas coisas, né? Verdade. A gente tem um problema, o pastor Jonas Madureira, ele sempre usa esse exemplo do rei Midas, que tudo que ele toca vira ouro, né? A gente tem a mesma síndrome, o problema é que não vira ouro, vira pecado. Tudo que a gente toca, a gente suja, né? E aquilo que foi criado por Deus para nos abençoar, né? Haja vista a história, né? De como a tecnologia abençoou, desenvolveu. A tecnologia, eu creio que faz parte do mandamento criacional de Deus. Na ordem ali, né? De cultivar, de cuidar, de fazer florescer a humanidade. De fazer brotar vida, distribuir melhor as coisas, fazer um mundo bom, um mundo bonito. A tecnologia ajuda, né? Desde o cenário agrícola, quer dizer, em tudo, né? Qual é a sua profissão? Se você me falar que a tecnologia não ajuda em absolutamente nada a sua profissão, eu vou achar estranho, né? Em tudo a tecnologia
Deus abençoa. O problema é que a gente tem esse toque. Verdade. Multiplicação da ciência, verdade. Agora, eu quero mostrar um vídeo, ele é bem curto, acho que dá 1 minuto, para a gente ver o avanço da tecnologia em relação à mudança do uso do tempo. Como nós usamos o nosso tempo, desde 1930 até então. Fica olhando esse vídeo aqui. Perceba os gráficos aí. Família está lá na frente, só que você vai ver que família começa a cair, né? A igreja também vai só descendo. Opa, estou na frente, desculpa. Os amigos está bem forte, né? Online está paradinho ali, está quietinho. A igreja, coitada. Está lá embaixo, a universidade, os vizinhos. Bar, restaurante, olha o trabalho, né? Lá em cima. Olha o online, começou a chegar, ó. Lá perto dos... Aí a gente tem um avanço, um pequeno avanço, né? Que foi tomando um pouquinho mais. A igreja está descendo, todo mundo descendo, e assim termina o gráfico. Olha aí o gráfico como que está hoje, como está o nosso mundo hoje. O online dominou tudo, né? E aí o resto está brigando pelas migalhas, né? Pelas migalhas do tempo. Pergunto, será que não é assim na sua vida? Né? Será que não é assim na nossa vida? Será que este gráfico aqui não é realista? Infelizmente tem sido muito assim. Aí a pergunta, o que a Bíblia tem a falar sobre isso? Ontem a gente teve a escola de líderes aqui e o pastor Paulo, ele trouxe um texto. Quando ele me falou que ia usar, ele falou, acho que segunda-feira. Aí eu, vixe, é o texto que eu vou usar também na quarta. Mas aí é bom, né, que a gente reforça e na verdade a gente traz uma aplicação um pouco diferente, foi o que a gente conversou. Que é Efésios, capítulo 5, verso 15 ao 17. Olha aí a chamada de Deus para nós. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como, a palavra aí, insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí, aproveitando a oportunidade, em outras versões é remindo o tempo, né? Porque os dias são maus. Olhando para este texto, eu chego numa definição acerca da tecnologia para nós hoje. Na era digital, o sábio, ele usa a tecnologia como serva, né? Como serva. Já o tolo, ele é usado pela tecnologia como escravo. E essa expressão escravo, eu acho que faz muito sentido com a imagem que a gente vê hoje em dia, né? Você já ouviu a expressão text neck? Text neck. Já viu essa expressão? Que é a síndrome do pescoço tecnológico. Tem isso não estou inventando não. Que é a galera que fica assim, o pastor Marcelo até comentou na pregação, né? Domingo às 9 horas, que é a turma que fica assim, todo mundo assim, né? O tempo todo. Aí está dando um problema aqui, de tanto todo mundo ficar assim. Eu estava num evento hoje na escola dos meninos, e aí eu olhando para isso, aí porque eu estou mais imerso, estudando, né, e lutando contra isso, eu consigo perceber mais, né? Senão eu também estaria assim. E aí eu olhei assim, falei, caraca, todo mundo, porque teve que esperar um pouquinho, atrasou lá o desfile, e aí estava todo mundo assim. Tinha ninguém olhando para cima. Todo mundo com o pescoço para baixo. Tem um outro termo também que já está conhecido, que é a nomofobia. Já ouviu falar isso? Que é o transtorno psicológico do medo ou da ansiedade de estar sem o celular. Quando você está sem o celular. E aí você começa a ficar ansioso, com raiva, agoniado. Você já passou por isso? Confessa aí o pecado, irmão. Não me deixa sozinho, eu já, cara. De esquecer, cadê o celular?
E aí, cadê o celular? E começa a procurar, não estou achando o celular. Aquilo me deixa impaciente. E começa a procurar. E foi você, Nayara, que mexeu e colocou em outro canto. E aí os meninos saem da frente. E aí Nayara vai ajudar a procurar o celular para aliviar a fúria do monstro. Isso não é algo de outro mundo, não, irmãos. Isso a gente está falando de hoje, essa tal da nomofobia. Por quê? Porque a tecnologia, ela foi pensada, que às vezes a gente vai meio ingênuo, né, inocente, mas a tecnologia dos smartphones, dos aplicativos, ela foi pensada para gerar isso, né? Ela foi construída tem um livro que acho que é Hooked. É um livro que é muito usado pelas empresas, já foi muito usado, que ele traz estratégias de como cativar, como prender a atenção da pessoa em um aplicativo. Então, eles dão várias estratégias, vários insights, vários gatilhos de como fazer com que a pessoa fique presa naquilo, na rede social, ou seja, lá no que ela estiver usando. A tecnologia ela é pensada nisso. Tem um livro, cara, muito bom. Infelizmente, a gente não tem ele em português. É Disrupt Witness, do Alan Noble. É um livro muito bom nessa área. E eu trouxe 2 frases dele que eu achei interessante para nós aqui, para a nossa conversa. Ele diz assim, inúmeros gadgets que como que é? Que é qualquer coisa que a gente usa, né? Qualquer tipo fone de ouvido, acessório, né? Qualquer coisa tecnológica que a gente é cheio de bugiganga, né? Sites, dispositivos, né? Verdade. Canais, serviços de stream, músicas, filmes e pulseiras biométricas competem pela nossa atenção. Sem a nossa atenção, a existência deles é injustificada. Luzes piscantes, vibrações, sinos tocando, pontinhos vermelhos, alertas de e-mail, notificações, janelas pop-up, comerciais, novos stickers, abas do navegador, tudo é projetado para capturar nossa atenção. Tudo isso é projetado. Já tem alguns anos que eu, nessas crises, que eu desativei toda a notificação do meu celular. Tem 0 notificação, cara. Não aparece nada, nem o WhatsApp. O WhatsApp eu silenciei todos os contatos, só deixei o da Inayara não silenciado. Então, quando ela fala, aí já apita. De resto, silenciei geral. Por quê, cara? Por conta disso. É o tempo todo esse negócio chamando a nossa atenção, né? O tempo todo nos perseguindo, como uma criança, né? Que fica insistindo ali, puxando a nossa roupa. Ei, olha aqui, chamando a atenção. A tecnologia, ela foi pensada dessa forma. E aí vem para nós o desafio, como usar de sabedoria para lidar com isso. E aqui eu tenho uma proposta, que é a proposta do curso, embasada no livro, que é a ideia de propor uma dieta rica naquilo que fomenta a sabedoria e pobre naquilo que fomenta a tolice. A ideia é pensar em uma dieta mesmo, fazer uma dieta do que a gente tem consumido, do que tem entrado no nosso coração, na nossa mente, a gente tem se alimentado cada vez mais. Quero pedir para você pegar o celular aí, caneta, alguma forma de anotar. Você está olhando aí o livro A Pirâmide da Sabedoria. Ele usa a ideia dessa pirâmide, né, das necessidades, né? Só que aí ele vai usar nesse sentido que a gente está falando. E aí ele vai apontar aqui, que é o que a gente vai trabalhar no curso, para quais são as áreas que a gente deveria ter como prioridade e tudo mais. E aí ele começa ali com uma palavra, Bíblia, sendo a base. Depois, igreja. E aí vem natureza, livros, arte. E lá no finzinho, né, que aqui não é o principal, na verdade é o último. O celular, a tecnologia está lá em cima. Eu quero que você, olhando essa pirâmide, você faça a sua pirâmide. Talvez vai sair uma pirâmide invertida aí, né? Você vai virar aqui de cabeça para baixo, vai ficar meio assim, né? Tente fazer uma pirâmide rápida aí no seu celular, anote. Quais são... Sua vida, pense, não é o que você quer para você, tá bom? Porque o que você quer, você vai fazer igual. Mas é como que o seu dia a dia
tem mostrado para você? Quais são as prioridades? Como que está a sua pirâmide? Bíblia, igreja, natureza, livros, arte e tecnologia. Faça aí, qual que seria a sua pirâmide? Eu não vou pedir para você compartilhar, fique tranquilo. Talvez você já estava pensando na boa justificativa, né? Mas fique tranquilo. Só vou fazer uma pergunta. Alguém zerou o gabarito aí? Está igualzinha a dele, não? A minha também está um pouco invertida, viu? Conseguiu fazer? A gente pode continuar aqui? Esses exercícios, eles são muito bons. Eu lembro de ter feito um exercício parecido com esse, mas onde eu tive que avaliar quais são as prioridades da minha vida, mas pensando no uso do meu dia, dos meus dias. O que eu mais faço nos meus dias, dia a dia? E aí tinha a lista do que eu queria que fosse, quais são as prioridades que eu queria na minha vida e a realidade. Aí, como era para mim mesmo, eu não precisava mentir, né? Aí eu olhei e vi que, cara, não tem nada a ver com isso daqui. Deus, família, igreja, estudo, tudo bagunçado. E ali eu consegui perceber. Pode falar. Essa é uma... É verdade. Essa é uma pergunta interessante, porque como que faz, né? A gente usa o celular para o trabalho, então a gente gasta mais tempo nele, né? E aí, como que a gente avalia isso? Eu acho que aquela frase é interessante, né? Se a tecnologia ela é uma serva ou ou ela é um senhor, né? Uma senhora na sua vida. Se ela é uma serva, por exemplo, eu vou estar viajando, vou pregar em Recife esse final de semana, e é inclusive sobre esse tema. E aí eu vou usar o GPS, né? Eu não sei ir daqui até o Middle, eu acho, sem GPS, que dirá, e até o Recife. Vou usar a tecnologia, a gente usa, obviamente, eu estou usando aqui um monte de coisa. Mas até que ponto ela é uma serva, eu diria, ou um senhor do seu tempo. E aí uma outra provocação que eu me faço. Até que ponto é trabalho mesmo? Porque este é um argumento... Não que seja... Porque existe trabalho mesmo. Mas esta é uma fuga que eu percebo que a maioria usa. Tipo... não, é que eu estou no trabalho. Estou fazendo coisa importante. Né? Está em casa, aí os filhos estão lá. Papai, mamãe, vovó, não sei o quê. Aí o amigo fala, não, mas está na mesa, está todo mundo na pizzaria. E aí sai do celular, cara. Não, eu estou fazendo coisa importante aqui. Estou resolvendo um negócio do trabalho. Quando que alguém fala assim, não, estou só gastando um tempo aqui aleatório, olhando o Reels, eu gastei 2 minutos no trabalho, e agora eu estou 35 perdido aqui na minha distração. Fala, Fábio. Oi? Sabedoria e tolice, né? Sabedoria e tolice, vai estar sempre nesse jogo, né? Mas é uma fuga que eu percebo que a gente tende a falar, né? Tipo, não, eu estou fazendo uma coisa importante aqui, né? Sim. É. Sim. Perfeito.
se a gente deixar, né, com o uso da tecnologia também, veio o trabalho contínuo, né, interminável. Né? Eu estou falando porque eu estou nessa batalha aqui. Né? Eu estou tentando me entender nesse meio para começar a encontrar um caminho mais sábio, mais sóbrio. Cara, eu estou fazendo umas coisas, por exemplo, eu já sou ruim de WhatsApp, os irmãos já sabem, né? Já me perdoaram, já em nome de Jesus, mas eu estou pior no WhatsApp, eu estou desligando o meu WhatsApp. Eu desligo, chego em casa, sei lá, parou, aí eu desligo dados e o Wi-Fi para não chegar nenhuma mensagem. E amanhã a gente se fala novamente. E aí desliguei. Outra coisa, o celular para despertar, né? Porque vai que perde o horário. Aí eu comprei um relógio. Falei, não, é o relógio que vai nos despertar. O celular não vai entrar aqui agora. Coloquei um relógio na cozinha também, tentando fugir, porque ele facilita muita coisa, né? Mas ao mesmo tempo que facilita, como a gente leu, ele vai te puxando, né? Eu estou te facilitando, mas você vai ficando um pouquinho mais dependente de mim. E quando você vê tudo que você está fazendo, está aqui, né? Está aqui dentro, tudo, tudo, tudo. Você não consegue nem acordar no horário sem o seu celular, você não consegue fazer nada sem o seu celular. E às vezes tem outras estratégias para começar a aliviar. Um testemunho aqui do usuário, né, compulsivo. Eu percebi que, tendo essas estratégias, a bateria do meu celular não é tão ruim assim como eu pensava. Ela tem durado, cara, tem durado o dia. Olha só, não está acabando, tendo que fazer uma carga completa 3 vezes por dia, às vezes. Não, ela está durando, porque tem hora que eu até esqueço do celular. Uma prática interessante que eu também tenho feito já há um tempo é vir para a igreja, por exemplo, sem o celular. Deixa o celular lá em casa, cara. Vir para a igreja sem o celular. E aí eu comecei a questionar no meu coração. Não, mas e isso e aquilo, né? Que a gente sempre tem aquelas justificativas, né? Mas e se alguém ligar? E se uma urgência? Nunca apareceu, né? Eu tenho 20 anos com esse celular. Se aparecer uma urgência ou duas, né? Sejamos sinceros. Mas vai que, né? E a gente vai se amarrando. Aí tem Nayara, que ela lida melhor que eu. Falei, pronto, tem Nayara, está com o celular. Se precisar, e quando eu venho para a igreja com ela, né? Obviamente, aí eu deixo o celular e se precisar, alguém vai contatar a gente, vai dar tudo certo. Mas a gente vai colocando justificativas em cima de justificativas. E aí o caminho vai se tornando meio de escravos mesmos, né? Por isso a ideia de propor uma dieta. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é lei, tá certo? Dessas estratégias. A fala é de alguém que está buscando um caminho e que eu não quero continuar sendo levado. Eu quero encontrar um caminho mais sábio para usar o que o Senhor me deu. Por isso a ideia de uma dieta. O autor aqui, do Preâmbulo da Sabedoria, ele vai tratar sobre 3 hábitos que nos deixam doentes. É interessante que ele faz a comparação com alimentos mesmo. Aí eu fiquei perdido aqui, porque eu tenho um problema com a comida, né? Eu sou o cara que gosta de sanduíche, mas não é sobre sanduíche que a gente está falando, mas é só a ilustração. Mas eu achei uma ilustração muito interessante e que é bem didática para nós. Alguém aqui já leu o livro? Eu nem perguntei isso. Ninguém leu o livro ainda? Fica a indicação aí, sugestão muito grande para que você leia, acho que vai te abençoar. Aí ele traz aí 3 hábitos que nos deixam doentes, que a gente vai tratar um pouquinho mais desses hábitos, de forma mais exaustiva, semana que vem. Mas eu quero passar por eles. Primeiro, o consumo exagerado. Consumir demais não é sabedoria. Não é sabedoria, é sobrecarga. Aí a gente acha, né, que está... Não, eu vi tal podcast sobre isso. Cara, teve um dia que eu vi um podcast, não, esse daqui é meu ápice de doideira, eu estou ficando doido mesmo. Eu vi um podcast de 2h30 de um assunto que eu não entendi absolutamente nada. E terminei sem entender nada. Que era de um químico com um cientista, com não sei quem, e ele, aquela discussão, e eu lá, e não entendi nada, cara. Consumir demais não é sinônimo de sabedoria, mas sim de sobrecarga. Deus nos fez com limites, né? Deus nos fez seres limitados. E o limite faz bem, o limite é uma bênção para nós. Se você pensar assim, pensa que você vai numa loja, até a ilustração que eu uso, você vai numa loja
e aí você vai comprar uma camiseta. E aí você vai ter 5 opções de camiseta. E você vai ter que decidir entre essas cinco opções. Às vezes é difícil, né? Mas você vai e decide. Mas aí chega a internet, que nos abençoa, cara. Te dá trilhões de camisetas para você escolher. Trilhões de possibilidades. Na sua família, talvez tenha uma enfermeira. E aí, se você fala com ela, ela vai falar, não, faz isso, faz isso. Mas na internet, você tem milhões de enfermeiras falando, toda a arquivo aqui, né? Falando de tudo que você pode, todas as estratégias. Na sua família tem 2 receitas de bolo de cenoura com chocolate. E aí, na internet, meu amigo, você tem milhões. Eu, por conta de ficar viciado e olhar, eu zero cozinha, né? Mas pelo menos um ovo, cozinhar um ovo. Eu esqueço toda vez como eu cozinho ovo. Aí eu vou lá na internet para olhar como que cozinho ovo e cada vez é uma coisa diferente, é um jeito diferente. Nós não somos preparados para isso. Na sua igreja você tem 3 pastores. Na internet, foi até que o pastor Marcelo trouxe, né, domingo. Você vai ter milhões de pastores falando de milhares de possibilidades, que parece ser legal, né? Parece ser muito bom. Parece ser a solução para nós, na verdade, né? Ter essa vasto banquete de opções. Mas no final das contas, isso não tem nos facilitado, tem nos paralisado, não é? Você já passou por isso, ter 15 abas lá na sua internet, de algo que você está pesquisando para comprar, e no final das contas não compra nenhum. E aí desliga e vai para o mercado. Não, vou comprar aqui no mercado mesmo, eu estava com trilhões aqui, vi na Amazon, viu não sei aonde, viu no Carrefour, e aí no final você vai aqui no açaí do lado mesmo e faz a compra do amaciante X. Não é? Perfeitos canais de TV, os streams, né? Onde você vai assistir um futebol, um jogo é aqui, o outro jogo é lá, e agora é lá, e aí você tem que pagar. Opções infinitas parecem ser libertadoras, mas, se você for sincero, não tem sido libertador para você, tem te paralisado. O consumo exagerado aí, consumir demais, é um problema que vai nos adoecendo aos poucos. Um outro problema é o consumo rápido demais. O termo Instagram é a ideia de conteúdo instantâneo e rápido. É aquilo, é instantâneo e rápido. E se você passou hoje e viu ou não viu aquilo, daqui 3 dias, isso não importa mais. Como a gente falou aqui, né, as notícias, não importa mais. Ninguém mais vai falar do morango do amor. Ninguém mais vai falar. O vídeo lá, a adultização, que a gente ficou, caraca, é isso, que denúncia, é isso mesmo. Daqui, talvez já agora, né? Daqui a alguns dias, acabou. Ninguém lembra mais. É tudo o agora, né? Redes sociais, tecnologia é o agora. Ganha quem é o mais rápido e não quem é o mais sábio. Você ganha em ser rápido. Você quer ganhar proeminência, né, na sua área de atuação. Eu, por exemplo, no Ministério Pastoral, basta eu ser um comentarista superficial de todos os fatos que acontecem no mundo. Então, aconteceu tal coisa, então já faço um vídeo, já apareço lá falando. E ninguém está nem aí para o tanto que você estudou, o tanto que na verdade, às vezes não estudou, né? O autor vai falar da ideia da generalização. Hoje todo mundo é especialista de tudo, né? Hoje todo mundo é especialista de tudo. E é tudo muito rápido e passageiro, e isso começa a fazer mal para a gente, né? Qual é a comida instantânea que faz bem, né? Para nós, né? Eu lembro logo do miojo, né? O maldito miojo. Que é bom, né? Mas, quer dizer, mas é o nosso câncerzinho, né? Um fast food. Tem uma professora, uma pesquisadora que esse livro traz aqui, que ela diz assim: o tempo e o esforço exigidos no desenvolvimento de todos os aspectos do pensamento crítico o tornam uma entidade cada vez mais em risco. Ser alguém que critica algo, que consegue olhar para algo e falar assim, não, mas eu não concordo,
Eu acho que não deve ser pensado dessa forma. E aí você tem um embasamento para fazer uma crítica para algo. Exige tempo, né? Exige dedicação da pessoa. Exige leitura, exige observação. E isso não está na moda, né? Isso está completamente fora de moda. O negócio é ser rápido. E se você... o tanto que a gente vê esses influencers, né? Que se eles são escravos do agora, né? Se eles não comentarem o caso lá do racismo no futebol, se eles não forem os primeiros a comentarem, perdem seguidores. Perdem, começam a perder. Às vezes tem gente que olha para a igreja e pensa que nós devemos seguir a estratégia do mundo. Acha que o púlpito deve ser um escravo, um servo do agora também. Mas a igreja não vai pregar sobre adultização, a igreja não vai pregar sobre o morango do amor, a igreja não vai pregar sobre bebê reborn, a igreja, como se nós tivéssemos que ser escravos. E, meu irmão, que loucura seria se a gente fosse, né? Porque se eu for pregar um negócio que aconteceu na segunda, no domingo está desatualizado. Você vai olhar, vixe, que cara antigo. Isso aí já foi, 2 anos atrás. Consumo rápido, e isso tem nos adoecido. Pior que é verdade. Caraca, é isso mesmo. A gente não consegue ficar num vídeo de 15 segundos mais, né? A média é 8 segundos. Eu tenho até preferido quando eu vou me policiado. Como eu falei, eu acabei tirando o YouTube também. Falei, não, peraí, vamos lá, vou tirar esse negócio. Preciso regular aqui a minha mente. E agora eu tenho escolhido aquela abstinência, né? Aí não, vou assistir, deixa eu ver o que eu vou assistir mais. Eu tenho preferido escolher algo um pouquinho mais longo, seja um filme, uma série, não vídeos curtos. Fala, mano. Se adapta. É verdade. É verdade, caramba, é verdade. Até os conteúdos longos estão se adaptando nessa coisa frenética, né? 10 minutos de vídeo. Vídeo de casamento, 10 minutos só. Cíntia, você ia contribuir. É uma pergunta interessante, né? Qual é o propósito disso tudo, né? Qual é o propósito Não, é o mundo, né? Qual é o propósito de nos deixar tão vulneráveis, né? A isso, todo mundo, cada vez mais, né, viciados em não pensar, e aquela máquina, aquela coisa. Eu acredito que você aqui nessa aula, a gente tem quanto tempo de aula? 8h40, começamos 7h40, 1 hora.
uma hora de aula. Você já foi tentado milhares de vezes a olhar o seu celular, a se perder. Você já caiu nessa tentação. A média, estava vendo que a média de uso do celular é de 5 em 5 minutos. No máximo que a gente volta para o celular. Então você não consegue ficar 5 minutos sem olhar o seu celular, sem ver alguma notificação. E então, durante essa aula aqui, você faça a conta aí, quantas vezes você já foi tentado ou você já caiu à tentação, porque a gente não está acostumado a parar e não cair nesse vício, né? Eu tenho pensado quais são os caminhos para... já que eu estou abrindo mão disso, lutando contra isso, eu tenho que colocar algo no lugar. E aí, estratégias. Por exemplo, a leitura de um livro. A gente fala, eu não gosto de ler livro. Mas, lógico, né? A gente não tem paciência de ouvir um áudio de 1 minuto. Como que você vai ler um livro? Como que você vai esperar 300 páginas? Né? Mas vale. Eu acho que são caminhos importantes. Né? A leitura de um livro, estudar, estava falando com o Átalo, né? Estudar o idioma. Cara, eu nunca peguei firme na minha vida estudar inglês. E agora eu estou fazendo do início mesmo, do zero, passando vergonha nas aulas de conversação, mas estou lá. É a primeira vez. E como isso tem sido gratificante, saber que eu não estou atrás de uma recompensa instantânea. O estudar inglês não me dá recompensa na hora. É aos pouquinhos, mas é tão pouquinho. Mas como isso tem sido gratificante no meu coração saber, eu não estou indo atrás de algo agora. Eu estou pensando para lá, para depois. A leitura de um livro. É interessante, meus filhos eles gostam que eu desenhe para eles pintarem. E aí, às vezes, eu vou lá para a irmã Vânia, né, pego, não, irmã Vânia, imprime aí um desenho de colorir, desenho, e levo, porque eles pedem. É interessante como eles pegam a impressão lá e com total desdém, às vezes. Vai, pinta de qualquer jeito e acabou. Mas eles que pediram. E como é diferente quando eles vêm desenhando. E aí eu percebo que eles ficam do meu lado. E aí eu fico lá, não, papai, faz assim, faz assado. E aí eu percebo, pô, isso daqui é uma forma de eu estar encarnado. Né? De eu não estar desplugado da vida, estou encarnado aqui, conectado. E aí vem logo na minha cabeça algumas frases que eu tenho martelado. É aqui que eu devo estar, é isso que eu devo estar fazendo. Nada mais é importante neste mundo do que estar aqui, agora, vivendo isso. E essa tem sido uma luta, um desafio, né, de não cair nas armadilhas. E quantas vezes a gente cai, né, do consumo rápido, do consumo exagerado. E um terceiro hábito que nos faz mal é o consumimos apenas aquilo que nos parece bom. Consumir só o que gosto não é sabedoria, é hiperindividualismo. Tem até um documentário, né, que saiu para você ver. Parece que foi na era passada, né? O Dilema das Redes. Quem assistiu o Dilema das Redes? Nossa, poucas pessoas. Dilema das Redes. Você nem lembra mais, né? Dilema das Redes. Que é isso? Dilema das Redes tem lá no Netflix. Eu acho que vale a pena você assistir ali. Faz a mensalidade pelo menos de 1 mês e assista lá o Dilema das Redes. É um documentário muito interessante que mostra o que está por trás, um pouco do que está por trás dessa máquina das redes, do algoritmo e tudo mais. E ele traz essa coisa das bolhas. Ele fala muito sobre isso, né? Da gente caindo em bolhas. Assim. Por quê? No seu Instagram lá, você curte futebol. E aí vai aparecer, você começa a curtir, você curte política, e você começa a curtir coisas da direita, ou da esquerda. Em determinado momento, em pouco tempo, você vai ver que seu mundo está girando em torno daquilo que você gosta. Né? A ponto de você, como eu vejo aqui na igreja, a ponto de alguém chegar e falar assim, como é possível, pastor, alguém que é crente, que se diz crente, acreditar nisso? Aí eu olho assim, caramba, ele está totalmente na sua bolha. E na sua bolha ele não consegue perceber que há vida fora dela. Que há pessoas que pensam diferente dele. E a internet, a tecnologia, os nossos celulares, eles são projetados para isso, para nos dar aquilo que nós queremos, que nós achamos bom. Aí vem a pergunta, mas será que a gente sabe o que é bom para nós? Essa semana uma pessoa estava falando de um filme. Não, você tem que assistir tal filme, não sei o quê, eu quero assistir. Aí eu falei assim, mas quem te indicou?
Aí a pessoa falou assim, não, apareceu para mim lá no meu stream, apareceu como sugestão. Aí eu falei, então ninguém te indicou? Aí ela falou, não, mas o stream lá, de tantas coisas que eu assisto, ele já sabe o que eu gosto, então ele já me sugere aquilo que está dentro da área. Aí eu fiquei olhando e pensando nisso, mas será que é bom o que você acha que é bom, né? O autor traz a ideia, eu pensei num açaí, ele traz o exemplo da pizza, mas eu pensei num açaí. Sabe quando você vai nesse açaí, você coloca um bocado de coisa? E aí, na sua cabeça vai ficar muito bom, né? Você coloca um M&M, coloca o chocolate, coloca o leite condensado, um morango, a banana, né, o kiwi, o coco ralado. E aí, cara, isso daqui vai ficar incrível. Mas quando você vê, sejamos sinceros, vira uma mistureba. Você não sente gosto mais de nada, né? Eu lembro de uma vez, numa sorveteria, eu queria uma banana split. Eu falei, não, mas banana split não, eu vou montar o meu sorvete. E aí eu montei lá, desse jeito também, cara. Mas que frustração. Eu falei, caramba, ficou um gosto de nada aqui, só açúcar. Por quê? Porque eu preferi confiar no meu gosto, em vez de confiar em alguém que já pensou, né, que já montou a banana com sorvete, vai ficar legal se você colocar uma camadinha aqui de não sei o quê, e aí vai ficar uma opção boa. E a gente não, né? A gente acredita que o que a gente acha que é bom de fato, né? E a gente não quer ouvir o outro, não quer ouvir alguém que estudou, alguém que entende, porque a gente está sendo ensinado o tempo todo a isso, né? A consumir o que eu quero, porque o que eu quero eu acho que é bom. Eu lembro de Juízes, né? A máxima do livro de Juízes. Não havia rei em Israel, eles faziam o que eles achavam bom aos seus próprios olhos. Às vezes é a gente, né? A gente cai nisso e a tecnologia, as redes sociais, é projetado para isso, para a gente achar que a gente está certo e que isso faz sentido. E a gente se perde um pouco nisso também. Quero ir para a conclusão aqui com 2 perguntas para a gente refletir, então, né? A primeira é: quem somos nós nesta era do caos? Quem é você nesta era do caos? Deus está nos chamando para ser luz, né? Só que às vezes aquele que é para ser luz está sentado no banquete do mundo, se lambuzando lá, todo sujo da comida do mundo e desenfreado. Ei, mas você não foi chamado para sentar nessa mesa, não. Você foi chamado para tirar essa turma dessa mesa. Mas você está lá, eu quero mais, né? Eu quero mais. É o Edmundo pedindo um manjar turco, eu quero mais, onde tem mais disso? Olha o que Jesus fala para nós, né? Quem somos nós? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A pergunta: quem é você? Né? Quem sou eu em meio a tudo isso que a gente está falando? Né? Quem é você? Uma teoria, né, que na verdade era uma heresia dos primeiros séculos, parece que se torna presente hoje só com outra cara, essa coisa do dualismo, que era o gnosticismo na época, mas o dualismo da matéria e do espírito. Parece que são coisas diferentes. O corpo, aqui é uma coisa, e a minha cabeça, a minha mente, são coisas totalmente divididas, desencontradas, a ponto de eu estar no ambiente e não estar no ambiente, né? A gente está lá, mas não está, cara. Mas você só está seu corpo. Sua cabeça está lá longe, distraída, totalmente distante. E aí está lá o seu filho: pô, pai, vamos assistir, vamos jogar uma bola, vamos fazer não sei o quê. Aí está o seu amigo, sua namorada, está lá pessoas que você ama. E aí você não está lá, cara. Você só está seu corpo lá. Isso é um perigo muito grande, né? Quem somos nós
nesta era do caos. E uma segunda pergunta o que você tem buscado? O que nós temos buscado? Lembra lá de Efésios 5,17. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Se pegar na sua aba, no seu histórico de pesquisa, né? O que você tem buscado para a sua vida? Qual que é o anseio do seu coração? O que o seu histórico diz sobre você? O histórico da sua alma, o histórico da minha alma. Será que eu estou buscando a vontade do Senhor? Qual que é a vontade do Senhor? Se eu estou buscando compreendê-la nas Escrituras? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida, para o que eu vivo hoje? Ou não, né? Ou estou buscando... Agora, se você quiser fugir dessas duas reflexões, você pode. E como que você faz isso? Como que você foge de uma reflexão, hoje em dia? Pega o seu celular e se distraia. E comece a se distrair, que você não vai lembrar de nada disso, e você não vai ter que ter que ficar diante de você mesmo. É o que o Alan Nobel lá, ele vai falar. Olha o que ele fala, que interessante. A pessoa com quem me sinto mais desconfortável sozinha, sou eu mesmo. E tudo bem, porque me tornei muito boa em me evitar. Por exemplo, se eu ficar preso sozinho em um elevador e começar a sentir aquela ansiedade, o medo de ter que examinar minha vida, mesmo que por 1 minuto, eu simplesmente pego meu celular e pronto, ele se foi. Ou, se eu sentir que preciso de uma conversa franca comigo mesma sobre pecado, dúvida ou medo, de repente me lembro que é meu direito lavar a louça e não consigo lavar a louça sem ouvir um podcast. A autoevitação é provavelmente minha habilidade mais avançada. A gente sabe fazer isso muito bem, né? Se fugir de nós mesmos, né? Não quero refletir, eu não quero pensar, não quero fugir disso. Aí a gente se distrai e cai nesse limbo aí tão terrível para a nossa alma. Espero que o Senhor nos ajude, né, a lutar contra isso. Perceba, não é um chamado simples, né? A proposta não é uma proposta fácil. Ao decorrer do curso, a gente vai estar vendo, e se você ler o livro, você vai ver que é uma decisão mesmo. Lutar, lutar, e depende de você, sim. É lógico que é pela força do Espírito, mas há a sua participação, há uma sinergia aí. E se você não fizer, é muito mais fácil. Se você continuar aí, não se importar e deixar a sua vida sendo levada, é muito mais fácil, sendo sugerida pela insensatez. Agora, você tomar uma posição no mundo, porque você está lutando contra você mesmo, não é? Você está lutando contra você mesmo. Eu tinha uma época que eu tinha... eu tinha tirado o Instagram, eu tinha deslogado o Instagram, acho que foi isso. Pensando assim, cara, como que eu dificulto esse negócio da minha vida? Desloguei. Aí era o tempo todo, o vício, não sei se já fez isso. Eu estava estudando, quando eu vi, eu estava apertando o Instagram. E aí aparecia lá, deslogado. Falei, eita, eu estou lutando contra isso, já tinha esquecido. E aí, meia hora depois, de novo. A gente luta contra a gente mesmo, e a gente vai lutar contra o entorno, né? Porque tudo à nossa volta está nessa lógica. Está todo mundo nisso. Então, todo mundo vai esperar que você esteja também, né? Ou você vai ser um desatualizado, um careta. Como que você não sabe da última notícia? Como que você não está... se você lutar por uma decisão de sabedoria, de usar bem as suas redes sociais, usar bem a tecnologia, você vai ser uma batalha. Mas que tem um resultado, tem um caminho muito legal pela frente. O caminho da sabedoria do Senhor. E aí eu quero terminar falando justamente da sabedoria e chamando por uma autoanálise nessa semana. Lembre-se que a sabedoria na Bíblia é uma sabedoria prática. Sabedoria de Deus não é informação ou teoria. Não te faz sábio, ser sábio ou mais sábio, escutar uma aula de 1h30, ainda mais minha aula, né? Mas não te faz mais sábio ouvir uma pregação, não te faz mais sábio. Ler um livro, isso não te faz mais sábio, à luz das Escrituras. O que te faz sábio? Prática, né? É colocar em prática. Que Tiago, né, o apóstolo Tiago vai falar. É colocar em prática, sabedoria prática. Ok, estou lidando com isso, beleza. O
que eu vou fazer? Então, vamos lá, tomar decisões, vamos batalhar agora. Um sermão dominical, ele não te torna mais sábio, né? Às vezes a gente sai assim, que pregação incrível, que coisa linda. Isso não vai mudar nada na sua vida. O que vai mudar? Tá certo, eu ouvi isso, e eu entendo que é do Senhor, é voz do Senhor para a minha vida. Ok, como que está a minha vida diante disso? Então, beleza, eu preciso dar alguns passos. Aí senta lá com a família. Talvez sua família talvez não goste, né? Talvez você vai ter que falar para os seus filhos, eu sei que todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. Eu sei que todo mundo é assim, mas a gente não quer ser todo mundo. Eu sei que os seus amigos, todos estão jogando isso, mas você não é todo mundo. E a gente vai lutar por isso. É difícil, não é? É muito mais fácil ser todo mundo. E aí fica a autoanálise para essa semana. Você primeiro pensar, eu até sugiro você parar um tempo na semana, momento devocional, e aí você pegar essas 3 perguntinhas e anotar no papel. Se você tiver com o seu celular ali, esqueça que ele vai estar igual uma criança birrenta querendo chamar sua atenção, então você não vai conseguir fazer. Então seu celular você deixa em outro lugar, e aí você vai com a sua Bíblia de papel, e aí você pode pensar nessas perguntas. Como tem sido o uso do seu tempo? Aí você vai pensar, como que tem sido o uso do meu tempo? Deixa eu pensar aqui. Você vai refletir nas perguntas que eu vou te mandar. Eu vou mandar 3 perguntas, acho que são 3 perguntas no grupo. E aí a gente vai terminar agora orando por sabedoria. Se você for lá em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, eu acho muito legal isso daqui. Porque quando a gente olha para o desafio, a gente, cara, não dou conta não tem como sair disso não. Não tem como buscar esse caminho de sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5, olha o que Deus diz para nós. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, tem alguém com falta de sabedoria aqui? Eu estou. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha só. Você quer um pedido qual Deus não vai negar para você? Não é do trocar de carro, não é fazer a viagem se trocar o celular. O pedido que Deus não vai negar para você é: Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com este mundo. Este mundo é mau, os dias são maus, eu preciso aprender a remir o meu tempo. E uma hora, certo momento, a gente acreditou que remir o tempo era fazer trilhões de tarefas ao mesmo tempo, né? É assistir, ouvir o podcast enquanto lava a louça. É fazer trilhões de coisas. E pelo que a gente está vendo, não é. A gente errou nisso. Fazer essa oração: Senhor, me dê sabedoria, me ajude. Tenha misericórdia da minha vida, misericórdia da minha família, misericórdia do que tem entrado no meu coração. Me ajude a lutar contra isso, a lutar contra essa dinâmica do mundo. Eu não quero ser alguém usado, manipulado. Pelo contrário, eu quero fazer uso dessas ferramentas. Tenho pensado muito sobre isso. Como fazer uso das ferramentas para a glória de Deus. O que Deus tem colocado na minha mão, que eu posso entregar para o mundo e que pode abençoar a vida de pelo menos, quem está do meu lado. E aí eu tenho parado, por isso que eu tenho feito um retiro, né? Saído um pouquinho, porque, cara, deixa eu sair dessa lógica de consumo, e agora eu quero pensar, como que eu posso produzir, criar algo que possa abençoar alguém. Que Deus nos ajude. Lembre-se que o tom desse curso aqui, ele não é um tom de desespero, sabe? Caótico, por mais que tenha essa parte, né? Mas não é, a máxima não é essa, a máxima é um tom de esperança. Existe um caminho para seguirmos, existe um caminho claro para os filhos de Deus. Se existe para alguém mais claro do que para qualquer outra pessoa no mundo, é para o Filho de Deus, não é? Porque quem não é filho de Deus talvez nem esteja refletindo sobre isso. Está refletindo sobre questões emocionais, né, psicológicas, mas espirituais, pensando quão isso nos afasta
de Jesus, quando isso nos afasta daquilo que nós deveríamos ser, pensando ontologicamente mesmo, você tem essa oportunidade. Então, o convite é para inverter as fontes aí da sua vida, se elas estão bagunçadas. Não é fugir, não é abandonar este mundo, até porque o autor até fala isso. Na história do cristianismo, as tentativas de fuga do mundo sempre deram mal. Os caras que subiram na montanha, vamos viver na montanha para não se misturar com este mundo, sempre deu ruim. A ideia não é sumir, fugir, abandonar o mundo, mas é redimir aquilo que Deus coloca na nossa mão. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Semana que vem a gente continua ainda falando sobre essas fontes de doença, e aí a gente vai caminhar nesses passos aqui das fontes de sabedoria, e que Deus te sustente para você perseverar no curso. Lembre-se que, cara, concluir um curso hoje em dia é uma vitória gigantesca. Você se manter firme em algo, não ser do agora, do instantâneo. Quarta-feira que vem você vai ser extremamente tentado a não vir, a desanimar, e aí não fazer mais o curso, porque agora a sua vida está pensando em jogar beach tênis, e aí tem beach tênis na quarta-feira, e aí na outra quarta, não, beach tênis não, vou fazer academia. Você vai ser tentado a tudo. Lute, eu sei que os frutos da sabedoria do Senhor vão te encontrar, assim como eu creio que também me encontrarão nesse caminho. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa chamada da Tua Palavra, por essa chamada, um convite à sabedoria que clama, e obrigado porque a sabedoria nos alcançou, que é Jesus Cristo. Sabedoria é uma pessoa, é Jesus, e Jesus nos alcançou, e em Jesus nós temos recursos para lutar contra este mundo. Em Jesus nós temos recursos para crescer e nos desenvolver, e usando a tecnologia para a Tua glória. Mas nos ajude, Senhor. O Senhor sabe da nossa condição, o Senhor sabe de como nós estamos, das nossas fraquezas, e de tanto que a gente foi deixando levar para a nossa cabeça, nosso coração. E hoje talvez nos encontramos viciados, com tantos hábitos ruins que nos afastam do Senhor, que não nos deixa viver uma vida sábia, remindo o tempo, aproveitando oportunidades, buscando a Tua vontade, mas acaba que a gente tem escolhido a insensatez deste mundo e não tem refletido sobre isso. Nos ajude, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós clamamos, a Tua palavra diz isso, que se nós pedimos por sabedoria, o Senhor nos concede. E eu clamo, Pai, eu clamo por sabedoria. Eu clamo para que o Senhor abra os nossos olhos para as estratégias deste mundo, e principalmente abra os nossos olhos, nossa mente para a Tua palavra, para que a gente consiga compreender a beleza que é viver as verdades da Tua palavra, e não as verdades deste mundo. E aí que o Senhor nos use como luz para brilharmos, para sermos bênção na vida de outros, despertar outros a enxergar, a perceber o valor que há nesta vida, que nós não precisamos fugir, nos esconder, nos distrair desse mundo. Não, nós precisamos estar aqui presentes, de corpo e alma. Ajude cada irmão aqui nas suas dores, nas suas dificuldades, e nos ajude a permanecer fiéis em Ti, lutando pela sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus, amém. Amém.